Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui mais uma vez para trazer agora um plantão extraordinário em razão da divulgação pelo Copom do novo aumento da taxa Selic em meio ponto percentual. E a partir de agora a taxa Selic chega aí ao patamar de 13,25%. Então este vídeo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre os impactos desse novo aumento da taxa Selic na nossa vida e principalmente nos nossos objetivos. E agora, o que a gente faz para aproveitar as melhores oportunidades diante de um novo aumento da taxa Selic? Então, se você tem interesse, fica até o final, já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com outras pessoas que também têm interesse no assunto, com seus familiares, com seus amigos, seus colegas de trabalho, para que a gente possa levar conhecimento financeiro para todo mundo. Então, pessoal, o que é Selic? Para quem ainda não está acostumado, Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a Selic é como se fosse a taxa-mãe da economia brasileira. E a partir da Selic, várias outras taxas vão se ajustar. Por exemplo, quando você vai buscar um empréstimo ou um financiamento em um banco ou instituição financeira, notadamente, o banco ou instituição financeira vai cobrar de você um juros maior do que a taxa Selic, porque a taxa Selic geralmente é o que ele paga para captar dinheiro do mercado. Então impacta nas dívidas, as dívidas passam a ficar mais caras, mas também impacta diretamente nos investimentos de renda fixa, onde facilmente nós vamos poder encontrar bons investimentos de renda fixa, rendendo aí a própria Selic, como o Tesouro Selic, ou rendendo uma taxa que é indexada à Selic, como por exemplo o CDI, que nós já sabemos que é uma taxa que acompanha a taxa Selic. Então, se você encontra um CDB de banco oferecendo aí 100% do CDI, você sabe que o CDI é 0,1 menor do que a taxa Selic, então o CDI agora vai ficar em 13,15%. Então, se o CDB oferece 100% do CDI, ele oferece uma rentabilidade de 13,15% ao ano. O Tesouro Selic rende a Selic mais uma taxa prefixada, então o Tesouro Selic agora passa a render a taxa Selic de 13,25% ao ano. Então, para quem gosta da renda fixa, nós temos aí boas oportunidades na renda fixa. Mas antes, vamos entender o que vem acontecendo com a taxa Selic e a economia brasileira. Nós vimos um cenário em que a Selic foi derrubada artificialmente e chegou ao patamar de 2%. Naquele momento, foi o terror da renda fixa. Todo mundo falava que a renda fixa tinha acabado no Brasil, que não fazia mais sentido investir em renda fixa, e etc. Mas bastava uma simples análise da reação do mercado para entender que a taxa Selic no Brasil não podia ficar em 2%, porque necessariamente iria gerar uma desordem econômica, principalmente em razão da inflação. E aí nós tivemos realmente um cenário inflacionário, não só por conta da baixa taxa Selic, mas também por conta da pandemia do coronavírus, que trouxe uma série de dificuldades econômicas. Então, diante desse cenário inflacionário, o governo teve que subir a taxa Selic muito rápido e, até então, o Copom vinha subindo a taxa Selic a cada reunião, em 45 dias, em 1 ponto percentual, para que chegasse logo em um patamar mais elevado, na tentativa de conter a inflação, que nos últimos 12 meses está passando de 11% de IPCA acumulado. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um ciclo de alta da taxa Selic, exatamente com o objetivo de tentar conter esse processo inflacionário que nós estamos vivendo, que todos nós percebemos ao ir no supermercado, ao abastecer o carro e a comprar itens essenciais para a nossa vida. E também nós podemos destacar que essa alta dos juros não está se dando apenas no Brasil.
Os Estados Unidos, hoje também o Fed, né, o Federal Reserve, divulgou hoje uma nova alta dos juros, inclusive surpreendendo o mercado e aumentando os juros por lá em 0,75 ponto percentual. Então, atualmente, os juros americanos estão entre 1,5 ponto percentual e 1,75 ponto percentual. E isso, apesar de ser interessante para quem investe em renda fixa, nós vamos observar também que traz uma série de dificuldades para o Brasil e para o mundo, né? Não é tão interessante assim que os juros estejam subindo tão rapidamente, mas isso se dá, como nós já falamos, por conta do cenário inflacionário que nós estamos vivendo. Então, o que é que muda na prática para a gente? Primeiro, vamos dividir aqui mais uma vez os nossos investimentos em renda fixa e renda variável. E é importante a gente deixar claro logo que tudo vai depender da sua estratégia de investimento. Se você tiver uma estratégia de investimento muito clara e bem definida, que você sabe exatamente qual é o percentual do seu patrimônio investido que você vai deixar em renda fixa, qual é o percentual do seu patrimônio investido que você vai deixar em renda variável, você não vai ter nenhuma dificuldade em cenários de alta ou de baixa da taxa Selic, porque você vai estar sempre aproveitando as melhores oportunidades de investimento. Então, na renda fixa, o que é que muda? Como nós já adiantamos, nós vamos verificar uma maior rentabilidade nos investimentos atrelados à taxa Selic e ao CDI. Então, quando nós falamos em investimento atrelado à taxa Selic, nós vamos ter basicamente o Tesouro Selic. Quando nós vamos para investimentos de renda fixa em bancos ou instituições financeiras, a maioria vai ser atrelada ao CDI, apesar de que raramente a gente encontra também investimentos privados atrelados à Selic. Mas a maioria deles vão estar atrelados ao CDI. Mas o CDI é o espelho da taxa Selic, nós podemos assim dizer. O CDI é apenas a taxa Selic meta menos 0,1. Então, hoje a taxa Selic está 13,25%, o CDI vai ser naturalmente 13,15%. E aí, facilmente nós encontramos os CDBs de liquidez diária, rendendo 100% do CDI, até 102%, 120% do CDI em algumas instituições, e as contas remuneradas que rendem 100% do CDI, e o próprio Tesouro Selic. Então, todos esses investimentos tiveram um acréscimo na sua rentabilidade e são novas oportunidades. Mas, para além disso, vocês que têm interesse em fazer um aporte em renda fixa devem ficar atentos àqueles investimentos que têm a liquidez no vencimento, que são aqueles investimentos, como nós já falamos aqui, que você acorda uma data lá no investimento para que aconteça o resgate. Você só pode resgatar depois daquela data. Hoje mesmo era possível verificar na corretora por onde eu faço investimentos que tinha títulos rendendo 16% ao ano, 16,5% ao ano, e com uma previsão de resgate não muito longe. A maioria deles para 1 ou 2 anos. Então, são oportunidades interessantes, principalmente se você acredita que nós estamos chegando no fim desse ciclo de alta da Selic. E também nós vamos ver, além disso, investimentos rendendo, CDBs rendendo 120%, 130% do CDI, e não raro encontrar até 135% até 140% do CDI. Então, fiquem atentos que é natural que, diante do aumento da taxa Selic, boas oportunidades apareçam para os investimentos em renda fixa, para vocês pegarem as melhores taxas. E na renda variável, cara, o que é que acontece? Bom, nós podemos dizer que a renda variável, se você comparar aí qualquer índice de bolsa de valores, no Brasil e no mundo, porque está acontecendo alta dos juros no mundo também, nós podemos dizer que à medida que os juros aumentam, é tendência que os investimentos em renda variável tenham as suas cotações impulsionadas para baixo. E por que que isso acontece? Isso ocorre porque a maioria das pessoas que não tem uma estratégia bem definida de investimento, e acreditem se quiser, essa é a maioria das pessoas que buscam investir em renda variável sem saber exatamente o que estão fazendo.
na maioria das vezes, movidas por aquele espírito de ganância e de querer utilizar o mercado financeiro para multiplicar o patrimônio por 10, 15, 20 vezes, sem ter qualquer fundamento e qualquer estratégia para isso. Então, as pessoas, quando vem esse cenário de alta da Selic, de uma Selic a 13,25% ao ano, o que é que fazem? Ora, fogem da renda variável, que não traz estabilidade, não traz certeza de rentabilidade, e correm para a renda fixa. Por quê? Basta ela aportar lá no Tesouro Selic, o investimento mais seguro da economia brasileira, que ela vai estar tendo uma rentabilidade de 13,25%. Então, como as pessoas saem da renda variável, é natural que as cotações das ações, dos fundos imobiliários e demais investimentos em renda variável caiam. E aí está a oportunidade para você aportar mais, né? Aqui está o segredo do investidor de longo prazo. Como diz o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, o segredo do longo prazo é comprar boas empresas por bons preços e que paguem bons dividendos. Aqui nós estamos no momento dos bons preços, a bolsa está em liquidação, nós podemos assim dizer. E a tendência é que caia cada vez mais, principalmente com esse cenário de aumento dos juros, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, uma coisa importante, você tem que saber em que você está investindo. Você tem que conhecer as empresas que você está comprando, você tem que conhecer os fundos imobiliários que você está comprando. E a propósito, nós vamos trazer aqui também este conhecimento. Mas na renda variável acontece isso. Com a alta da taxa de juros, as pessoas simplesmente abandonam os investimentos de renda variável para ficarem acomodados nos investimentos de renda fixa, que vão trazer uma rentabilidade certa, e os investimentos de renda variável simplesmente ficam em liquidação. Se nós pegarmos aquele período em que a taxa Selic chegou a 2% ao ano, a título de comparação, nós vamos ver que houve um processo exatamente inverso. As pessoas estavam saindo da renda fixa, porque deixando o dinheiro lá estavam amargando um prejuízo, e correndo para a renda variável. Naquele momento, todo mundo falava de bolsa. Naquele momento, todo mundo falava de renda variável, que era a oportunidade do momento, que era o investimento do momento. E muita gente que sequer entendia de que se tratava, né, o investimento em renda variável, saiu da renda fixa e comprou a bolsa. E comprou a bolsa não, porque ninguém compra bolsa. E comprou ações de empresas e fundos imobiliários nas altas históricas, né? E agora, com a alta dos juros, essa pessoa está vendendo os ativos dela lá na renda variável, nas baixas, nas mínimas, né, para migrar para a renda fixa. E essa pessoa vai dizer que a bolsa é cassino. Ela ligou o algoritmo da pobreza. Ela saiu da renda fixa e foi para a renda variável, comprando ações e fundos imobiliários no momento em que eles estavam caros, e agora está saindo da renda variável e migrando para a renda fixa, sob a alegação de que na renda fixa tem juros fáceis a 13,25% ao ano, vendendo os seus ativos de renda variável a preço de banana e perdendo dinheiro, muitas vezes até 50%, 60% de perda em algumas ações, né? Então, por isso que nós falamos que é muito importante que você tenha uma estratégia de investimento bem definida. Você saiba desde logo qual é o percentual do seu patrimônio que você admite ter em renda variável e que você saiba qual é o percentual do seu patrimônio que você admite ter em renda fixa. Por quê? Imaginemos a simples situação de que você diga: eu quero 40% do meu patrimônio em renda variável e eu quero 60% do meu patrimônio em renda fixa. Digamos que você é um investidor mais conservador, né, para ter esse 60% em renda fixa. Ora, a partir do momento que a taxa de juros aumenta e naturalmente acontece essa queda nos ativos de renda variável, o seu percentual em renda variável ele vai diminuir naturalmente. E aí você já sabe que é a oportunidade para você aportar em ações fundos imobiliários, BDRs, ETFs, enfim, em ativos de renda variável. Se, por outro lado,
a renda variável sobe muito, você sabe, provavelmente, que a bolsa está ali um patamar de alta muito grande e está no momento de você fazer os seus aportes de renda fixa para ir mantendo a sua estratégia. Essa é uma estratégia muito simples, uma estratégia de conta de padaria que funciona se você não quer ter muita preocupação. Mas antes de tudo, você tem que ter uma estratégia bem definida, porque se você ficar para lá e para cá, igual esse investidor que nós acabamos de citar o exemplo, você vai estar com o seu algoritmo da pobreza ligado a todo tempo e vai estar sempre perdendo dinheiro. Vai estar sempre comprando caro, quando todo mundo está falando de bolsa, quando a bolsa está fazendo sucesso, quando os preços estão lá em cima, quando está comprando, pagando às vezes acima do preço, 50%, 60% do preço justo de uma ação, e quando a renda fixa sobe, que acontece uma desvalorização da renda variável, você vende perdendo muito dinheiro, né? Então, se você já gostava das empresas da sua carteira, quando você comprava as ações a 30, a 40 reais, elas continuam lá, continuam dando lucro, continua com a sua operação normalmente. Por que você não gosta dela agora que ela está sendo negociada na bolsa a 10 reais? Né? Está sendo negociada com desconto. Você tem a oportunidade de comprar o mesmo ativo, com a mesma qualidade, por um preço muito menor. Isso é claro, se você conhecer o ativo, se você conhecer a empresa e verificar que ela mantém os fundamentos que fizeram você comprar lá no começo, né? Então, por isso é muito importante você ter uma estratégia bem planejada de investimento, porque nesses momentos de modificação, você não vai ficar tentado a fugir da sua estratégia, porque já está muito claro na sua mente qual é o percentual do seu patrimônio investido que você vai manter em renda fixa e em renda variável. E você vai aproveitando as oportunidades que vierem a aparecer. Então, só para a gente verificar, né, do ponto de vista prático, esta queda que vem acontecendo em razão da alta dos juros, é importante até lembrar para vocês que o mercado, muitas vezes, ele precifica antes. Então, o mercado já vinha esperando essa alta nos juros no Brasil em meio ponto percentual, e vinha esperando também uma alta nos juros dos Estados Unidos, porque a inflação por lá também não estava controlada. Então, o mercado já vinha se antecipando e a gente já viu nesta última semana, neste mês de junho, né, uma forte queda das bolsas de valores ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil não foi diferente. Para vocês terem uma ideia, em 6 de junho de 2022, o nosso índice aqui, o Ibovespa, estava a 112.392 pontos, enquanto que hoje nós fechamos aí a 102.063 pontos. Então, a bolsa está aí quase a 100 mil pontos de novo, uma grande liquidação. Então, se você sabe o que você está fazendo, se você conhece bem as suas empresas, conhece bem os seus fundos imobiliários, se eles já eram bons, caros, imagine baratos, né? Mais oportunidade para você aportar mais e aumentar o seu patrimônio. O que é importante nas ações e nos fundos imobiliários, para o investidor de longo prazo, não é o valor do seu patrimônio que aparece lá na corretora para você, mas é a quantidade de ações e de cotas que você tem. Porque o seu dividendo, o seu juros sobre capital próprio e os seus rendimentos nos fundos imobiliários, eles vão ser calculados pela quantidade de cotas que você tem. Nas ações, pela quantidade de ações que você tem. O que importa não é o valor que aparece para você lá na corretora. O que importa é se a empresa continua saudável, se é uma empresa de um setor perene, se é uma empresa resiliente, e o que importa é você aumentar a sua posição na quantidade de ações para as empresas e aumentar as suas posições na quantidade de cotas para os fundos imobiliários. Tranquilo? Então eu te pergunto, qual é a sua estratégia? O que é que você vai fazer agora com a alta da Selic? Tudo vai depender da sua estratégia. Aproveitem a renda fixa, aproveitem a renda variável e qualquer dúvida, deixe aqui o seu comentário. E não se esquece, se inscreve no canal, curte, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo
com todo mundo que está desesperado com a alta da Selic. Nada mais natural, nada além do esperado. Valeu?